você está no Sistema Sagres de Comunicação e esse é o programa Soul. Soul, que em inglês significa alma e em português significa a conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que busca ver o ser de uma forma integral, ele consigo, ele com o outro e ele com Deus. Eu sou Lívia Bailão, sou uma mulher de pele clara, cabelos lisos e ruivos, olhos azuis, estou usando um vestido de corações coloridos. O nosso tema de hoje é sobre alimentação, porém numa perspectiva um pouco diferente. Alimentação, liberdade ou prisão? E para falar desse tema conosco, nós estamos aqui com a nutricionista clínica funcional Lana Braudes. Lana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia. Obrigada a todos pelo convite. Quero agradecer por estar aqui nessa oportunidade de poder falar desse tema, né, tão importante. Bom, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados e castanho escuro, olhos castanho escuros. Estou usando um batom vermelho, vestindo uma camisa jeans escura de manga comprida e uma saia verde e estou calçando tênis brancos. Que maravilha, Lana. Obrigada pela sua autodescrição. Lana, vamos começar então. Conta para nós sobre a sua atuação dentro da nutrição. Então, Lívia, eu já estou há algum tempinho no mercado, né? Porém, assim que eu saí da universidade, eu já ingressei no mestrado e só depois que eu comecei a atuar em consultório, né? E durante a minha atuação no consultório, eu também fiz doutorado, fui professora em curso técnico de nutrição, fui professora universitária também, fiz algumas pós-graduações, né, em nutrição clínica funcional, algumas formações em modulação intestinal e neurosuplementação também, né, que aí atualmente eu tenho trabalhado mais nessa parte em que vemos a conexão do intestino com o cérebro, um pouquinho mais focado em TDAH. Lana, que legal essa questão do cérebro com o intestino, hein? Nós temos muita coisa boa para falar aqui hoje. Mas eu queria começar te perguntando, alimentação pode ser uma prisão? Lívia, a alimentação é algo que eu costumo dizer que deveria ser natural na nossa vida, afinal nós precisamos do alimento para sobreviver, não somos plantas, não fazemos fotossíntese, né? Porém, acaba que tem se tornado uma prisão para muitas pessoas, né? Os alimentos em si têm sido crucificados, vistos como ruins, né? E infelizmente muitas pessoas acabam levando isso para um lado muito extremo, né? Exatamente. Hoje eu percebo, Lana, essa questão do autocuidado. A alimentação poderia não, ela é um fator de autocuidado muito importante, né? Mas em determinados momentos ela pega uma tônica em que a gente fica escravizado naquilo que pode, contando calorias, e pessoas consomem o seu dia a dia com isso e ficam infelizes e ficam tensas, quando na verdade, como você bem colocou, é algo que nasceu para ser, né? Deveria ser natural. Como você avalia hoje na sua clínica esse comportamento dos pacientes? Muitos procuram por uma questão meramente estética ou tem outros motivos que as pessoas procuram o seu consultório? Tem muitas pessoas que buscam a questão mais estética também, né? Mas muitos buscam a questão da saúde também. Quando a gente fala em alimentação saudável, Lívia, não é somente comer frutas, verduras, legumes, enfim, isso que a gente já está cansado de saber. Mas quando a gente fala dessa questão, a gente precisa aplicar a alimentação nas particularidades de cada pessoa, porque existem diversos estudos científicos que já mostram que alguns alimentos em determinadas condições não fazem tão bem para a pessoa. A grosso modo, por exemplo, no caso do diabetes, uma pessoa que tem diabetes, não é só questão do açúcar, ela não pode consumir carboidratos de uma forma geral, né? Arroz, batata, enfim,
exageradamente e de forma isolada. Então, a gente pensa na combinação dos alimentos, a gente tem que pensar na frequência com que essa pessoa vai consumir esses alimentos, pensar nas quantidades que ela vai consumir esses alimentos, né? Então, isso envolve muitas questões, né? Que muitas vezes a gente tem que considerar também a parte emocional da pessoa, afinal, nós também temos uma conexão com o alimento. Né? Sim, Lana, sobre isso que você está trazendo, que é uma questão muito interessante, que é a gente se alimentar pelas emoções, não é nem pela fome em si, né? Eu quero chamar aqui na tela e trazer para os nossos telespectadores, internautas, para compartilhar um livro chamado Mulheres, Comida e Deus. Ele é da autora Jeanine Roth. E ela diz, essa autora, diz que tudo aquilo em que acreditamos a respeito do amor, medo, transformação e Deus revela-se no como, quando e o que comemos. O que te parece isso, Lana? Olha, tem muita relação, né? Porque nós temos memórias afetivas também com os alimentos, né? Tem alimentos que nos despertam a memória afetiva, tem a questão da nossa gratidão ao alimento por nos alimentar, né? Por a gente ter a oportunidade de comer, né? Então, o meu esposo, ele até fala, se eu vou preparar uma comida, eu vou colocar todo o meu amor naquela comida, porque é uma bênção que eu estou recebendo. E nós também temos aquela questão de preparar o alimento para o outro, também com amor. Como uma forma, né, de afeto, de demonstração de carinho, né? Com certeza. Há filmes, há muita coisa sobre isso, né? Que o alimento carrega a nossa vibração, aquilo que a gente está sentindo. Se é medo, se é desânimo, ou se é coragem, ou se é gratidão, como você bem colocou. Sim, e isso aí é muito interessante, porque não tem como a gente também desvincular, né, essa memória afetiva com a alimentação. Eu tenho pacientes que conseguem desvincular a alimentação da memória afetiva com muita facilidade. Assim, se falar que não é para eu comer, eu não vou comer mais. Mas isso é exceção, né? Porque nós somos feitos de sentimentos também, né? Com certeza. Então, isso nos traz uma conexão. E lógico, Lívia, que é muito importante quando você fala da alimentação como uma prisão, né? Também, nós também temos que ficar atentos para não estarmos presos naquela comida porque ela está atrelada à nossa emoção. Né? Hoje eu trabalhei muito, estou muito cansada, eu mereço. Hoje eu malhei demais, eu mereço. Como uma forma de autorrecompensa. Né? Sim, isso até é algo que a gente nem recomenda, de utilizar o alimento como recompensa, de falar para a criança, come porque tem criança que não tem o que comer. Isso pode trazer várias questões que podem desencadear vários transtornos alimentares. Olha, né? Então, ou que podem ser transtornos para a compulsão alimentar ou até mesmo para a bulimia, anorexia, né? Que é de não comer aqueles alimentos. Dentro dessa visão integral do ser, Lana, de corpo, mente e emoções, esse tema da alimentação é fundamental, porque ele diz respeito à nossa nutrição básica, né? E a gente se nutre não só do alimento fisicamente falando, né, da fruta, do legume, do bolo, mas a gente se nutre do que ele significa para nós, das nossas memórias, né, que estão ali. E nisso, esse livro, Mulheres, Comida e Deus, da Jeanine, é super interessante. Eu quero compartilhar com você e com as pessoas uma outra citação que ela faz para nós, que é assim: ao ingerirmos barras e mais barras de chocolates quando não estamos com fome, estamos extravasando um mundo de esperança ou de desespero, de fé ou de dúvida, de amor ou de medo. Olha só que interessante. Então, é para os dois lados, porque o alimento ele pode significar, sim, uma abundância, né? Eu vou me permitir, eu realmente, eu quero ser gentil comigo, me permitir
permitindo aqui uma guloseima, algo que nutricionalmente não está dos mais, né, assim, correto, não existe nem essa palavra correta, mas não seria dos mais indicados, mas é algo que a pessoa gosta e ela tem permissão para aquilo, mas ao mesmo tempo também pode significar um sistema de recompensa, de vitimização. Ah, eu vou me dar isso aqui porque a vida já está tão dura mesmo, eu não saio do lugar. Né? Então, assim, é a serviço de que a comida está sendo ingerida por aquela pessoa, né? Assim como o tempo, assim como o dinheiro, assim como várias outras coisas, a comida ela vem no movimento que já é nosso, né? Isso faz sentido para você enquanto uma especialista dessa área, Lana? Sim, com certeza. Eu costumo até compartilhar, né, casos pessoais meus, afinal eu sou um ser humano antes de ser nutricionista, Sim. né? E esse exemplo do chocolate é um exemplo que me traduz, né? Quando eu estou muito ansiosa, alguma coisa, né? Vivendo algum momento muito turbulento e tal, o chocolate, se tiver o chocolate em casa, eu não vou comer um quadradinho de chocolate. Eu vou querer comer a barra de chocolate, entendeu? Mas é algo que uma vez a gente já conversou sobre isso. Talvez você possa até explicar melhor, né? Porque foi você que me explicou. Quando a gente tem consciência, né, a gente já sabe, a gente transita por vários níveis de eu saber assim, eu vou comer essa barra inteira, mas eu tenho consciência que eu vou comer a barra inteira. Comi, estava uma delícia, pronto, acabou. Lana, você quer comer essa barra inteira, mas você não vai comer porque você vai passar mal. E aí eu não como. Sim. Né? Então, às vezes eu tenho consciência, mas eu vou lá e como. Você paga o preço, né, eu pago o preço, Isso. né? Vou de forma consciente. Às vezes eu já comi, nem vi depois que eu comi uma barra de chocolate inteira, comi sem ver, né? Mas é pra gente saber aonde que a gente volta. É algo que eu falo muito. Às vezes a gente vai desviar o nosso caminho, Sim. entre aspas, né? Mas a gente tem que saber para onde a gente voltar. Porque sem se culpar. Sem se culpar, sabe? Pronto, comi, estava uma delícia. Eu até brinco, você comeu, estava gostoso? Se fala assim, não estava gostoso, estava ruim, aí eu falo, e aí é chato, né? Comer uma coisa que estava ruim, agora se comeu e estava uma delícia, ótimo, maravilha, você teve aquele momento que foi completo, né? Então pronto, acabou, comeu. Esquece. É muito da questão da consciência, né? A consciência faz toda a diferença, como você disse, que a gente já conversou isso algumas vezes, porque a pessoa, ela se responsabiliza. Não, eu sei que isso aqui é um exagero, mas nesse momento eu estou precisando. Nesse momento tá difícil demais para mim, eu vou pedir ajuda. Ainda que essa ajuda seja um exagero em uma barra de chocolate, não em 2, 3 quadradinhos, e tá pago, como você mesmo disse. Depois ela volta pro eixo, né? A pessoa volta pro eixo. O difícil, Lana, eu fico pensando, é assim, ó, eu não podia, eu não devia, eu não podia, mas eu quero. Não, só mais um pouquinho. E aquele movimento de autopunição. Esse talvez seja muito mais tóxico do que qualquer outro alimento que nutricionalmente não seja tão recomendado. Então, é a nossa postura e os nossos pensamentos em cima do alimento que a gente está ingerindo. Talvez interfira muito mais do que a quantidade, talvez, de calorias, de gordura naquele alimento. Eu falo que a gente precisa conversar com a gente mesmo. Então, se você aí de casa tem nome composto, use seu nome composto para alguma coisa, né? Porque nome composto é só assim, né? Então, eu converso muito comigo, Lana Angélica, meu nome é Lana Angélica. Lana Angélica, e em voz alta, tá, Lívia? Você vai comer essa barra de chocolate? Você quer realmente comer essa barra de chocolate? Se você comer aquela fruta que está na geladeira, não vai te trazer a mesma sensação? Se eu sentir que a fruta vai me satisfazer, eu vou na fruta. Se eu sentir, não, é o chocolate, então eu vou no chocolate, porque senão eu vou comer a fruta, aí eu vou comer o chocolate, aí eu vou ficar triste porque eu comi o chocolate, aí eu vou comer mais chocolate para tampar minha tristeza e vira um ciclo, né? Então, da gente
conversar o quanto eu quero, o quanto eu preciso disso agora, neste momento, né? E isso, Lana, é um movimento que a gente faz com tudo na vida, né? Quando a gente está acostumado a fazer isso em outras frentes, mais perguntas, a gente tem mais facilidade desse diálogo, que é a Lana com a Lana Angélica. No fundo, é você com você mesma, né? E todas essas suas dimensões, tentando achar um meio termo, ser gentil com você mesma, mas ao mesmo tempo também não ser tão condescendente, aí pegar um caminho que é de autodestruição e não de autonutrição, de autoacolhimento, né, Lana? Acho que esse é o que a gente busca. Por isso aqui no Soul a gente trouxe esse tema da nutrição sob essa ótica, não para a gente falar de carboidratos, gorduras e proteínas, porque isso também é muito relevante, é muito importante, mas na nossa perspectiva de uma visão integral é a gente trazer isso. A alimentação, ela está a serviço da minha liberdade enquanto ser, de eu me nutrir, poder estar aqui servindo a vida, fazendo o meu melhor, ou de um aprisionamento, eu não posso, eu não devo, eu queria, mas nada me é permitido, e aí eu fico nessa sufoco, né? numa prisão mesmo, para comer aquilo que é certinho na hora certinha, e nos intoxicando aqui dentro. Você falou uma coisa muito importante, de ser algo você com você mesmo, eu comigo mesma. Por quê, Lívia? Porque você está lá. Se você primeiro fala para uma pessoa que está fazendo um acompanhamento com nutricionista, você vai ganhar um monte de fiscal. Você vai ganhar um monte de fiscal. É verdade. Ah, mas a sua nutricionista deixa você comer isso? Aí, se você deixa de comer, você vira fresco. Exato. Ah, que você está muito radical. Aí, se você come... Aí a pessoa fala, desse jeito você não vai chegar onde você quer chegar. Ah, mas também... Então, não adianta, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Então, se a pessoa fala, você tá muito fresco, sim, estou mais seletiva. E cuidado que eu vou começar a ficar seletiva até com as pessoas que eu convivo também, tá? Se você começar a me torrar muito as minhas pacientes, né? Exato. Não vou cortar só comida, não. Vou te cortar também, né? Então, de ir construindo essa relação, eu falo que a gente precisa sentir. Existem exames que não sei o que e tal, que comprova isso, aquilo. Mas como você está se sentindo? Se eu como um alimento e eu percebo que ele não me faz mal, para que eu vou ficar insistindo em comer aquele alimento com muita frequência? Entendi. Se eu sei que ele me faz mal. Mas não, os exames comprovam. Vamos falar da intolerância à lactose, que é bem comum. Sim. Os exames de intolerância à lactose, podem ter alguns vieses de acordo com a saúde intestinal. O seu exame de intolerância à lactose deu que você não tem intolerância à lactose. Mas quando você ingere o leite ou queijo, enfim, você se sente mal. Você vai consumir ele com frequência? Se você se sente mal, pra quê? Mas o exame não deu. Mas se você está se sentindo mal, né? Ou se não guarda, ou se não fala, o exame deu negativo, então eu vou procurar uma marca de leite, um tipo de leite, que eu perceba que quando eu consumo, eu não me sinto mal, ou que eu tenha menos desconforto, ou até mesmo a forma de preparo pode fazer diferença. Sim, né? Sim. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, não é só assim, vamos cortar e pronto. Existe todo o contexto que a gente precisa avaliar. Né? Um contexto biopsicossocial, justamente, né, Ana? E eu diria até espiritual também. Com porque, certeza. Como disse a autora que nós citamos aqui, Deus está na comida também, na forma como a gente come, nos muffins, na alface, na barra de chocolate e na maçã, né? Mas eu queria que você contasse aqui então para nós, você falou da conexão, que você tem se especializado nessa questão da conexão do intestino com o cérebro. Eu já ouvi dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro. Isso procede, Lana? Procede, e ainda há cientistas que ousam
dizer que o intestino é o nosso primeiro cérebro. Uau! Então né? explica para nós, por favor. Porque nós temos nervos que fazem conexão entre o intestino e o cérebro, né? Porém, desses nervos, em torno de 90% dessa conexão são mensagens enviadas do intestino para o cérebro e apenas 10% são mensagens enviadas do cérebro para o intestino. Então, um exemplo assim muito básico, Lívia, um termo muito básico, enfesado. Ah, fulano tá enfesado. Quando você fica muitos dias sem ir ao banheiro fazer um cocô, lógico que a gente vai ficar mais nervoso, né? Então, o termo enfesado, ele não é à toa, né? Então, assim, a gente percebe uma criança, por exemplo, um bebê, quando ele está com dor de barriga, ele vai chorar, por quê? Porque ele tem a sensação de dor, de gás, alguma coisa está incomodando, uma mensagem que ele envia para o cérebro para falar, chora porque tem um problema acontecendo no seu intestino. Aí ele faz o cocôzinho dele, solta os gases dele e ele se alivia, né? Então, nós temos essa questão. Depressão, por exemplo, Lívia, tem alguns tipos de depressão que elas são de fundo intestinal. Então, por isso que às vezes as pessoas não respondem tão bem a antidepressivos. Por quê? Porque o problema, a origem da depressão está no intestino. Mas o que, por exemplo? Porque a gente sabe que a depressão tem a ver com os níveis de dopamina, alguns níveis de hormônio. E como que isso se liga aqui dentro do nosso corpo? O intestino, ele é como se fosse um órgão fofoqueiro. Denuncia tudo. Denuncia tudo. Vamos pensar assim, nosso braço está colado aqui, nossa perna está colada aqui no nosso tronco, Sim. né? Então, tudo que acontece no nosso corpo, um órgão vai mandar mensagem para o outro. E o intestino, ele é fofoqueiro. Tudo que acontece nele, ele vai dar notícias para o corpo inteiro. Então, ele vai mobilizar hormônios, vai mobilizar os neurotransmissores, vai mobilizar tudo. É aquele assim, me acode que eu tô desesperado aqui, entendeu? Então, tudo que acontece aqui vai repercutir no corpo inteiro. Então, pode ser que uma dor que você tenha há muitos anos no joelho, pode ser algo que você coma que te provoque aquela dor, por exemplo, né? Então, é nesse sentido, né, que ele mobiliza todos os sistemas, né, imunológico também e tudo mais. Que interessante, né, Lana? De tudo que fica é a gente se conhecer cada vez mais, tanto em termos da saúde física, quanto da nossa saúde emocional, as nossas questões, né? Lana, muitíssimo obrigada, agradeço aqui esse bate-papo, você ter trazido também essas informações tão interessantes para que a gente possa cuidar mais do nosso corpo, né? E conversado também sobre essa perspectiva da alimentação como liberdade ou como prisão, tá bom? Muito obrigada, eu te agradeço muito. Eu que agradeço a todos a participação e até a próxima. Obrigada, Lana. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco. O programa Soul fica por aqui e até a nossa próxima edição.